O que fazer para se destacar no mercado de trabalho em psicologia? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Olá pessoal, eu sou a psicóloga Deise Lima e esse é o canal Descomplicando a Psicologia. E como eu já sei que a maioria dos inscritos que tem por aqui, até os que chegam, são recém-formados, estudantes de psicologia, pessoas que querem aí crescer na nossa área, eu acredito que esse vídeo pode ser muito valioso para você. E eu quero começar te dizendo que não existe nenhum milagre realmente para você se destacar no mercado de trabalho, enfim. Até porque você precisa saber qual é o destaque que você quer, o que representa sucesso para você. Acho que isso muda muito de pessoa para pessoa. Mas tem 6 pontos que eu gostaria de ter escutado quando eu me formei lá no final de 2016. Então, separei aqui alguns pontos para a gente conversar. Primeira coisa, entender as áreas da psicologia para de fato escolher qual você se identifica e entender o mercado de trabalho de cada uma. Gente, eu já até fiz um vídeo aqui para o canal que eu apresento as 13 áreas da psicologia. Eu sei que a gente conhece elas durante a graduação, mas algumas a gente só vê falar o nome ou nem sabe que realmente existe. Então eu trouxe, vou deixar a indicação aqui em cima para você dar uma olhada. E antes de pensar em sucesso, mercado de trabalho, se destacar, enfim, você precisa entender qual é o seu mercado de trabalho, qual é o seu nicho, para quem você quer trabalhar, quais são os lugares que você gostaria de trabalhar. É na área da psicologia organizacional? É na área da psicologia clínica? É na área da psicologia hospitalar? E por que eu tô te falando isso? Porque existe um estereótipo, digamos assim, pelo menos na minha formação foi assim, e eu já vi muitas pessoas que vêm para terapia ou para orientação profissional comigo e relatam isso, de que a psicologia clínica é para todos os psicólogos. E ela não é, ou ela não precisa ser, né? Inclusive já vi algumas pessoas que falam assim, não, vou tentar outras áreas, se não der certo eu abro o consultório. Gente, a área da psicologia clínica é uma das áreas da psicologia só, e ela precisa assim de uma dedicação imensa, ela não é o resto, né, assim, de não deu certo em outras, vou abrir o consultório. Até porque corre um risco muito grande de você fazer um investimento e acabar se frustrando, tá? Então, escolha, entenda as áreas da psicologia, escolha a ou as áreas da psicologia que mais te interessa e vai entender um pouquinho sobre o mercado de trabalho dela, tá bom? Às vezes na graduação a gente conhece muito mais, assim, um mapa que a gente depois tem que escolher onde é que eu quero me aprofundar ali, tá bom? Acho que nas áreas da psicologia isso é bem interessante, porque às vezes a gente conhece abordagens, a parte filosófica, teórica e por aí vai, mas quando a gente pensa em mercado de trabalho, às vezes a gente não conhece muito sobre o mercado de trabalho de cada uma das áreas. Segundo ponto, você pode continuar estudando enquanto você atua. Gente, esse ponto parece ser muito básico, mas ele não é. Eu já encontrei algumas pessoas, muitas pessoas na verdade, que tem uma certa insegurança de sair do papel de estudante. E estudar é de extrema importância na psicologia, mas às vezes a gente está acumulando muitos cursos, muitas supervisões, muitas leituras e segurando um pouquinho o pé em ir realmente atuar em qualquer uma das áreas da psicologia. E eu te entendo, de verdade, eu te entendo mesmo. Acho que quanto mais a gente estudar, a gente pode ficar mais seguro, mas não é uma garantia. Por que eu tô te falando isso? Você não tem que estudar o suficiente para se sentir completamente seguro e depois começar a atuar. Talvez isso não vai acontecer. Você vai descobrindo coisas que vai precisar ir estudando, inclusive quando você atua. Então, às vezes, vai precisar desse primeiro passo, sabe? Já fiz tantos cursos, já li tanta coisa, já busquei supervisão, mas ainda estou inseguro. Comece, dê o primeiro passo. Às vezes, você já está mais pronto do que você imagina, certo? Então, quis falar isso com bastante carinho também, porque eu acho que tem a ver com o mercado de trabalho, né? Quando a gente se forma, às vezes a gente se compara com outros profissionais da mesma turma ou que já estão formados há mais tempo, fala, nossa, essa pessoa sabe muito mais do que eu e eu ainda não estou pronto o suficiente para ir para o mercado de trabalho. Pense sobre isso, realmente você não está?
ótimo, entre num curso realmente, numa especialização, enfim, e vá buscar mais formações. Mas será que você já não tem conhecimento suficiente para começar, sabe? E aí, durante o caminho, você vai descobrindo os próximos passos. Se você tiver muita dificuldade com isso, eu te aconselho a buscar um processo de talvez psicoterapia ou de orientação profissional de carreira dentro da psicologia. Não precisa nem ser comigo, porque eu trabalho com isso. Às vezes busca alguém que você conhece ou na sua cidade, enfim. Mas, sabe, para criar aí ferramentas de enfrentamento mesmo, para você conseguir olhar para o mercado de trabalho e entrar nele. Porque quando a gente pensa em se destacar no mercado de trabalho, tem um pré-requisito que é estar no mercado de trabalho para poder se destacar ou não, né? Sem ter entrado nele, não tem como isso acontecer, certo? Terceiro ponto, que para mim também é essencial, se relacionar bem com pessoas. E eu deixei em aberto aqui pessoas, porque sim, eu estou falando de todas as pessoas, assim, de todos os ambientes onde você encontrar pessoas. Por quê? Porque nós trabalhamos com uma área que tem, né, um certo contato de alguma maneira aí com pessoas, especificamente, né? E às vezes a gente pensa que as coisas não se integram, tá? Posso até dar alguns exemplos aqui para vocês. Então, tente ter uma relação interessante com a sua família, uma relação interessante com os pacientes que você já atende, se é que você já atende, também com amigos, com vizinhos, nos lugares, nas instituições onde você frequenta, igreja, no supermercado, enfim, porque as pessoas observam a gente. E às vezes tem possível cliente ali que a gente nem imagina e às vezes depois te procura. Oi, quantas vezes isso já aconteceu comigo? Oi, tudo bem? Te encontrei no supermercado. Você trabalha com psicologia, né? Como é que funciona seu trabalho? Ou, nossa, eu te vi na igreja. Com o que você trabalha? Como é que é seu trabalho com a psicologia? Você pode me contar um pouquinho melhor? Enfim, e por aí vai. Então, tente ter uma relação mais ou menos aí saudável, no máximo que você conseguir, com pessoas em todos os ambientes que você tiver. Porque sim, isso pode trazer clientes para você. Eu tô falando da psicologia clínica, mas isso pode acontecer em qualquer outra área da psicologia também, certo? E aqui eu queria dar um destaque especial com pessoas psicólogas. Tem uma relação interessante com outros psicólogos também. A gente às vezes cresceu, sabe? Eu pelo menos, em uma sociedade, em uma época, com uma criação que fala que a concorrência é um perigo muito grande para nós e que a gente tem que se afastar dos concorrentes e não sei o quê. E eu tenho algumas críticas com isso, sabe? Eu penso que nem tudo é sobre concorrência. Quanto mais você tiver uma relação legal com outros psicólogos, pode ser que eles te indiquem, talvez eles nem trabalham com aquilo que você trabalha, pode ser que você precisa também indicar para um colega de trabalho, pode ser que vocês cresçam juntos fazendo tudo isso. O próprio canal, para mim, é o maior exemplo disso. Eu crio conteúdos aqui semanalmente, então semanalmente eu me dedico algumas horas para preparar conteúdos para outros psicólogos. Em momento nenhum eu sinto que isso me prejudicou. Muito pelo contrário, já tiveram pessoas que me procuraram aqui, inclusive, para, enfim, fazer uma supervisão, para terapia, para orientação profissional de carreira dentro da própria psicologia. Então, se atente a isso. Acho que isso pode fazer você se destacar no mercado de trabalho, inclusive dentro da própria classe profissional. Quarta dica: buscar conhecimento em outras áreas além da psicologia. Gente, o mercado de trabalho, se vocês observarem bem, qualquer profissão tem outras áreas de conhecimento, outras profissões que se atravessam, que às vezes funcionam de uma forma muito integrada. Então, de verdade, de nada vai adiantar você conhecer a maioria das abordagens, a maioria dos cursos, dos teóricos, enfim, e às vezes você não ter conhecimento de outras áreas que podem te auxiliar. Então, quando você se formar, ou até antes de você se formar, comece a dar uma olhada em quais as outras áreas, outras profissões que podem ser úteis para você de ter conhecimento.
Então, um exemplo na minha área, que é na psicologia clínica. Eu também precisei estudar um pouco e entender sobre a parte administrativa, né? Questões financeiras, como é que funciona isso? Como é que eu vou organizar a minha planilha para cobrar, para receber, para fazer recibo? Tem alguns vídeos aqui no canal que eu dou algumas dicas mais administrativas também para isso, vou deixar indicado aqui. Mas além disso tem outras áreas, por exemplo, questões do direito, tem a parte burocrática da nossa atuação. O próprio Conselho Federal de Psicologia tem nossas cartilhas lá, né, que a gente tem que parar e ler. Se vocês repararem, a forma como está escrito nas cartilhas, nos estatutos e tudo que a gente tem ali dentro, nas resoluções, é uma linguagem que é muito mais burocrática para a parte do direito do que qualquer outra coisa que a gente aprendeu na faculdade. Então você vai precisar entender outros vocabulários sobre outras áreas. Outra área, por exemplo, se você pensa em trabalhar com a comunicação, com palestras ou nas redes sociais, enfim, você precisa talvez aprender também sobre a área da comunicação, né? Então, você pode e até deve, te aconselho a fazer isso, buscar também outras informações de outras áreas. Isso pode potencializar o seu posicionamento no mercado de trabalho da psicologia. Isso pode sim representar um certo destaque aí. Quinta dica: divulgar que você existe e o que você faz para as pessoas. Gente, esse ponto ele parece ser muito básico, assim, até meio óbvio, mas ele não é necessariamente na prática, tá? E aqui eu não estou falando faça dancinhas no TikTok, eu não estou falando coloque no outdoor na sua cidade e tudo mais. Você também pode fazer isso para divulgar seu trabalho se for uma coisa que faz sentido para você. Mas não é a única forma de divulgar. Eu acho que até o termo, né, divulgar o trabalho, se destacar no mercado de trabalho, nos últimos tempos, ganhou muita força nas redes sociais. Isso é muito bom para nós também. Mas não é a única forma. Quando eu falo divulgar que você existe e o que você faz, eu também estou falando dentro da sua bolha, sabe? Será que os seus amigos, será que os seus vizinhos, será que os seus familiares, pessoas que você tem bastante contato, sabem exatamente com o que é que você trabalha? Ou será que você acha que eles sabem? Talvez valha até fazer uma pesquisa, perguntar, né? Pai, mãe, esposo, vizinho, enfim, pessoas que você tem aí mais próximo. Você sabe com o que eu trabalho? Você já entendeu com o que eu trabalho? Se você precisar indicar para alguém, ou enfim, às vezes as pessoas não têm isso muito claro. Viu? Já aconteceu comigo, inclusive, de pessoas virem me perguntar se eu indicava alguém para procurar um serviço que eu mesma podia fazer, né? Obviamente não era da minha família. Eu falei assim, olha, eu não sei se você entendeu, mas eu trabalho com isso. Ah, você trabalha com isso? Então, às vezes, está muito mais claro dentro da nossa cabeça, mas fora não tá, sabe? Então, de verdade, dá uma olhada nisso. Às vezes, você não precisa realmente investir, sabe, em muitas coisas de patrocínio, criar cartão e tudo mais. Comece pelo básico e faça o básico muito bem feito. Até porque a divulgação, mesmo em redes sociais, ela é isso aqui também, tá? Ela é o que você já faz dentro da sua bolha que você pode ampliar. Última dica que eu quero te trazer aqui, e talvez a mais valiosa delas, tenha paciência com o seu processo, tá? Carreira, gente, é processo, é trajetória, não é algo pronto, não é algo fixo, que você terminou sua faculdade ou que você terminou uma especialização e você tá pronto para ser um destaque no mercado de trabalho ou qualquer outra coisa da sua carreira que você almeja. É um processo, então tenha paciência com você, sabe? Criar conteúdos aqui para o canal me ensinou muito sobre isso. Por quê? Porque eu crio um vídeo por semana, por exemplo, eu crio um vídeo por semana, alguns vídeos não têm 50 visualizações, alguns vídeos não têm 100 visualizações. Então, exige uma certa paciência
para entender que existe um tempo, existe um processo, mas eu continuo fazendo um vídeo por semana. Alguns vídeos já rodam um pouco mais, outros vídeos um pouco menos, e em cada um deles eu aprendo alguma coisa, ou no roteiro, ou gravando sobre aquilo, ou com algum comentário que chega. Então assim, a constância dessas coisas que fazem sentido para você, tendo paciência, pode ser um processo incrível, tanto de autoconhecimento quanto de desenvolvimento profissional. Mas aprenda a ter paciência com você. Não se cobre tanto, sabe? De já ter formado há tanto tempo, ou ter acabado de formar e já ter que saber sobre tudo. As coisas vão acontecendo de acordo com o tempo, né? Com o processo delas, com o seu desenvolvimento e com a sua permissão para fazer isso. Hoje, vou te falar a maior dificuldade que eu tinha quando eu me formei. Colocar preço no meu serviço e cobrar pelo meu serviço. Eu tinha muita dificuldade em fazer isso. Hoje é uma coisa tão natural para mim, conversar sobre preço, poder falar, olha, você tem que acertar tantas sessões, o valor vai aumentar, no mês de janeiro sempre tem reajuste, o valor vai aumentar, tá bom? Hoje é mais natural para mim, mas eu já faço isso desde janeiro de 2017 em todas as semanas. Então a prática e o tempo, eles vão te ensinando algumas coisas, então tenha paciência com você. Aos pouquinhos tudo vai se ajeitando e você vai sim conseguindo conquistar seu espaço no mercado de trabalho, certo? Gente, então é isso. Eu resolvi fazer esse vídeo de uma forma muito carinhosa, muito acolhedora, mas também com algumas questões bem informativas para você que pensa em se destacar no mercado de trabalho. Obviamente, eu não me vejo como a maior referência no Brasil, muito longe disso, mas eu olho para minha carreira e eu fico muito feliz com as conquistas que eu tenho conseguido fazer, né? Com os lugares que eu tenho conseguido chegar, em congressos, em associações, com os próprios pacientes, com os clientes, com os grupos que eu vou participando de estudos, às vezes dando as aulas também. Então eu acho que entender esse processo e olhar para a minha trajetória, eu gostaria de ter escutado esses pontos antes, sabe? Então é isso, e eu desejo que você tenha muito sucesso na sua trajetória. Se eu puder contribuir, se eu puder te ajudar de alguma forma, deixa aqui nos comentários, se tiver alguma dúvida, enfim, porque eu acredito muito nisso, que a gente pode crescer juntos, certo? Já aproveita para se inscrever, deixa aqui seu comentário, curte o vídeo, compartilha para algum amigo também. Vai ser um prazer ter você aqui comigo e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!